na defesa do jornal foi dizer, bem, ele fez isto há não sei quantos anos e agora já não fez, mas justamente isso acabou por funcionar contra o jornal, porque o que a atriz veio dizer foi que as pessoas têm direito ao arrependimento, têm direito a mudar de vida e isso, portanto, implica que as coisas tenham que ser contextualizadas. Discutiu-se, por exemplo, se ainda seria violação se tivesse sido apresentada aquela fotografia de há 40 anos ou uma atual em que o Brigitte Bardot já estivesse, digamos, claramente a não usar peles, claramente no contexto da notícia que tinha sido apresentada, que era uma notícia a favor da não utilização ou contra a utilização de peles femininas. E finalmente, nesta história, este caso que o Brigitte Bardot permite-nos passar para o terceiro ponto que apresento naquele slide, a ideia de que o direito a ser esquecido só não surgiu no contexto dos subdireitos, chamemos assim, da privacidade, mais cedo, justamente porque, apesar da massificação da comunicação social, sobretudo na segunda metade do século XX, apesar de ter começado na primeira metade do século XX, ela era, apesar da massificação, do seu controle, digamos assim, o controle dos danos, sobretudo face ao que nós hoje vemos, que são os danos provocados pela internet, que na altura eles parecer-nos-iam altamente dramáticos, nos anos 80, anos 70, os danos que podiam ser feitos pelas altas tiragens do jornal, nós hoje vemos como estávamos a ser um bocadinho exagerados, comparado com os danos que podem ser provocados pela internet em 2 segundos, porque a alta tiragem de um jornal não é nada, eu ainda consigo impedir os jornais de irem para a rua. A partir do momento em que está uma informação no servidor, posso tentar apagar tudo e mais alguma coisa, já alguém pôs numa pen e já está em suporte físico e, portanto, é irrelevante se eu conseguir apagar pela internet ou não. E, portanto, este aspecto é particularmente importante e o meu último ponto neste slide, para digamos, contextualizar a ideia pré-95, pré-diretiva da União Europeia e pré-decisão da Google, decisão Google em 2012, é a ideia de que nós não tínhamos ouvido falar muito fora do contexto doutrinário, de alguns casos que fizeram mais manchetes, porque tinham algumas individualidades famosas, porque o potencial danoso, digamos assim, ou os casos em que havia um potencial danoso relacionado com a ideia de direito ao esquecimento ou direito a ser esquecido, eram, de facto, muito poucos. Havia poucos casos em que não fosse possível, por outros meios, evitar, digamos assim, a violação deste direito a ser esquecido. Mas, portanto, o direito existia. Por exemplo, na doutrina anglo-saxónica, enquanto reconhecimento jurisprudencial, existe desde os anos 20, embora não exista como reconhecimento normativo expresso. Mas o que sucede é que não tinha, digamos, o capital de importância do ponto de vista da tutela jurídica, porque o potencial de dano era muito enorme. E os meios para digamos, acudir a esse potencial de dano também eram mais eficazes. O que é que veio mudar isto? Não foi só a internet, foram os motores de busca dentro da internet, porque trabalham a uma velocidade vertiginosa, trabalham com algoritmos poderosíssimos que em escassos segundos conseguem, dependendo, obviamente, do próprio algoritmo, conseguem buscar informação, sobretudo informação nominal, informação que rapidamente coloca, digamos, no primeiro lugar, no lugar de destaque, o nome das pessoas, que obviamente é um aspecto fundamental para identificar as pessoas, e que, portanto, coloca imediatamente um potencial danoso muito maior. Sobretudo um potencial danoso numa perspectiva, que aliás veio a estar integrado na decisão Google, de uma perspectiva interessante. É que é uma perspectiva não controlada sequer por quem está a pesquisar. Já não digo por quem é pesquisado. Repare, muitos de nós não sabemos isto, mas não é a mesma coisa pesquisar o vosso nome no Google ou, por exemplo, no Bing. Os algoritmos são diferentes, ou seja, a importância que é dada aos elementos da pesquisa é diferente. Por exemplo, a Google tem o cuidado de só fazer saltar para cima da pesquisa do meu nome, por exemplo, sites nacionais. Pode haver uma notícia mais recente neste momento no Google sobre mim, no Brasil, por exemplo, mas não vai aparecer em primeiro lugar, porque para o algoritmo do Google o mais importante é o sítio onde está o URL da busca, ou seja, o sítio onde está a morada da busca. E, portanto, nem a própria pessoa que está a fazer a pesquisa, e pode ser, por exemplo, um investigador que está legitimamente, um jornalista que está legitimamente a fazer uma pesquisa no âmbito da liberdade de expressão, nem ele controla completamente o que está a procurar, porque ele não, a não ser que ele conheça, obviamente, o algoritmo do Google. Ou outro algoritmo qualquer. Deixem-me só dizer-vos que o algoritmo do Google é uma forma de Coca-Cola. A Google não revela como é que é o algoritmo, por razões óbvias, o segredo é algo muito básico. Ninguém sabe exatamente como é que a Google faz as pesquisas que faz. Esse aspecto é fundamental. Dito isto, este é o contexto no qual, em 95, a União Europeia começou a regular estas matérias, com a diretiva 95/46/CE, do Conselho, do Parlamento, obviamente, Comissão,
E a ideia, obviamente, foi pela primeira vez tratar de forma compreensiva, pelo menos no direito da União, a proteção de dados pessoais. E a proteção de dados pessoais foi tratada nesta diretiva de uma forma bastante compreensiva, mas sem haver previsão expressa de direito a ser esquecido. E esse é um aspecto muito interessante. Ou seja, de 95 a 2012, nós não encontramos, em lado algum, do ponto de vista normativo e sequer jurisprudencial, encontramos apenas doutrinariamente, qualquer referência ou qualquer possibilidade de haver um direito ao esquecimento ou um direito a ser esquecido. E, na decisão pós-Google, continuamos sem encontrar. Portanto, se o regulamento vier a ser aprovado só para o ano, o que teremos é 30 anos, digamos assim, em que não houve qualquer previsão normativa desse direito, perdão, 20 anos, desse direito ao ser esquecido. E, portanto, o que temos que compreender quando começamos a olhar para a decisão jurisprudencial do Google é que a sua importância, mas embora ela venha, digamos, a ser minimizada pelo facto de agora veja a seguir um regulamento que vai sedimentar, vamos ver que até vai ampliar o âmbito da decisão Google, é que ela foi profundamente inovadora porque o Tribunal, e muitos de vós devem saber, senão vale a pena também esclarecer isso, o direito da União Europeia é, em grande parte, um direito jurisprudencial. E, portanto, apesar de, pelo menos, ter um âmbito de repositório normativo, aliás, um direito muito burocrático nesse sentido, porque regula minuciosamente, a verdade é que regula minuciosamente certas áreas, mas há outras que deixam quase um vazio. E aí esse vazio, que normalmente é um vazio das questões complexas, curiosamente, é tratado sobretudo jurisprudencialmente, como é o caso, aliás, do direito a ser ao esquecimento, ou seja, ora bem, o caso da decisão do Google, ela é tratada em 3 pontos diferentes. E eu vou seguir, digamos, a própria estrutura do acordo. O acordo primeiro pronunciou sobre a questão do âmbito material, isto é, aplica-se ou não a diretiva comunitária a um problema de direito ao esquecimento, isto é, qual é a questão que está aqui em causa quando é um problema de direito ao esquecimento de um motor de busca. A questão foi colocada na sua forma mais específica possível pelo Tribunal, aliás já vinha colocada assim do Tribunal Espanhol. Depois colocou-se como um problema territorial, que era outro aspecto onde o Google vinha dizer que não fazia sentido a questão ser analisada, e portanto saber se aplicava ou não ao Google, nomeadamente no servidor onde estava a informação resultante da pesquisa ou ativada pela pesquisa, não estar em território da União Europeia. E finalmente, para a questão que nos interessa, o sentido, o alcance substantivo material do próprio direito a ser esquecido. Todos estes aspectos são importantes porque, em bom rigor, o âmbito material e o âmbito territorial ainda são conteúdos, digamos assim, do direito a ser esquecido, conforme o alcance desse direito a ser esquecido. Agora bem, e o que é que nos diz o acordo, o que é que nos diz o Tribunal de Justiça da União Europeia quanto ao primeiro aspecto, isto é, quanto ao âmbito material?